Filipenses. E hoje eu quero dar continuidade nesse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu para que a gente possa viver uma vida cristã de verdadeira compaixão e com propósito. Amém? Quantos querem viver nessa manhã esse propósito? E o texto que nós vamos ler nessa manhã é o livro de Filipenses, do capítulo 3, do versículo 12 ao 21. E o título dessa mensagem de hoje é Prossigo para o alvo. Repita isso, prossigo para o alvo. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: o que tem sido o alvo da sua vida? E durante essa mensagem eu creio que você vai poder responder essa pergunta, amém? Então vamos continuar a série, uma série expositiva da palavra, em Filipenses 3, versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma outra coisa ou de outra maneira, também Deus vou-la revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. No versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua palavra e que essa palavra possa entrar no nosso coração, transformando, Senhor, um coração fértil para dar fruto a 30, 60, a 100. Nós queremos escutar não aquilo que nós queremos ou que ansiamos, mas aquilo que realmente nós precisamos, meu Deus, como igreja, como indivíduos. Cada um aqui possa receber a sua porção, possa receber o maná, possa receber a palavra, e essa palavra possa fazer vida nas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, e a Tua palavra é o alimento. Então, Pai, venha alimentar nossa vida, nossa igreja, cada um possa receber hoje. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, e o povo de Deus diz, glória a Deus, queridos. O capítulo 3 de Filipenses é a biografia de Paulo em 3 tempos. Primeiro, passado, do versículo 1 a 11, Paulo abre mão dos seus valores, daquilo que ele considerava como ganho, ele considerou como perda, para que pudesse ganhar a Cristo Jesus. No presente, do versículo 12 ao 16, Paulo se vê como um atleta, numa pista, mirando o alvo, olhando o alvo, sem se distrair. E no futuro, 17 a 21, Paulo se apresenta como estrangeiro, cuja pátria está nos céus. E esse é um homem que escreve dentro de uma prisão. E ele não escreve lamentos, ele não escreve lamentações, ele escreve uma das mais poderosas reflexões sobre o propósito da vida cristã.
E quando eu estava estudando, eu fui ler como era a prisão onde o Paulo esteve. E era um negócio bem hostil, bem difícil. Era uma gruta num buraco onde havia uma abertura onde eles desciam os presos com uma corda, e ele ficava dentro de uma gruta úmida, sem iluminação, onde tudo era colocado por essa fresta. E outras prisões que ele esteve também. Em Filipos era uma prisão que era como uma prisão dessas de máxima segurança, onde eles colocavam os presos nessa categoria, nas últimas celas, onde era escuro. E esse homem escreve, não lamentos, não coisas que ele pudesse reclamar, mas ele escreve essa carta, que é uma das cartas mais poderosas para nos levar à vida cristã verdadeira. E uma das coisas que nós vemos nesse texto é que existe um perigo dentro da vida cristã, que é o perigo da acomodação, de se acomodar, de viver a vida cristã de uma maneira acomodada. E Paulo reconhece com humildade, igreja, que ele diz assim: ainda eu não cheguei, mas eu prossigo para o alvo. Com toda a sabedoria desse homem, com tudo que ele havia conquistado, grande parte do Novo Testamento, ele diz: eu ainda não cheguei. E sabe, queridos, mesmo sendo um dos maiores servos de Deus, ele não se considerava superior aos outros. E o segredo que Deus quer nos dizer da caminhada cristã, o que Paulo dizia, ele nunca se comparava com as pessoas, mas ele se comparava com Cristo. Esse é o modelo. E eu e você precisamos olhar para Cristo. Porque quando nós olhamos para as pessoas e começamos a nos comparar, você vai se deprimir, vai ficar frustrado, porque Cristo é o modelo que nós temos que olhar, amém? E o segredo dessa caminhada é olhar para Cristo. E quanto mais Paulo conhecia Cristo, mais ele desejava conhecer. Como Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Ele abriu o mar, ele tinha uma conversa com Deus, a nuvem da glória, da Shekinah ia na tenda do encontro. Moisés falava com Deus como audivelmente, ouvindo e falando, e ele dizia: mostra-me a tua glória. Ele não se acomodou, ele não se contentou com aquilo que ele já havia recebido, mas existia dentro do coração dele uma paixão dizendo: mostra-me a tua glória. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer. E aí nós temos que entender: não se acomode. Com muito amor, olha aí para o teu irmão e diz assim: meu irmão, não se acomode. Busque. E aí, em Filipenses 3:12, 3:15, eu quero compartilhar algo que me chamou a atenção. Em Filipenses 3:12, Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou seja perfeito. Ele diz: não que eu já tenha recebido ou se considere perfeito. E no 15 ele diz assim: pelo que todos quantos somos perfeitos. À primeira vista parece haver uma contradição, mas não há. Porque quando nós vamos estudar o que significa essa palavra perfeição no versículo 12, significa perfeição absoluta, sem pecado, que só alcançaremos na eternidade. O único que foi perfeito nesse mundo foi Jesus, porque a Bíblia diz que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele foi perfeito, mas nós não, nós só vamos alcançar essa perfeição do versículo 12 na eternidade, quando nós contemplarmos Jesus e entrarmos na eternidade com Ele, amém? Quantos querem entrar nessa perfeição em nome de Jesus? E sabe, querido, agora no versículo 15 ele diz assim: todos nós que já somos perfeitos. Isso se refere aos cristãos maduros. Paulo está dizendo: eu sou maduro, mas eu ainda não cheguei. Por isso que ele diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 12b, mas prossigo para alcançar
aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. E aqui o apóstolo está corrigindo dois extremos. Os que pensam que já chegaram e os que desistem porque acham que nunca chegarão. Ele está dizendo assim, não funciona dessa maneira. Prossiga buscando, prossiga amadurecendo, prossiga crescendo, porque um dia, num determinado momento, quando Jesus voltar, nós vamos entrar nessa perfeição absoluta. Esse corpo de pecado, de doença, vai ser transformado para a glória de Jesus. Quantos anseiam por esse dia? E sabe, amados, a mensagem é clara. Nós ainda não chegamos. Mas isso não é um motivo para desanimar, para parar, mas para seguir, prosseguindo. E a perfeição é um alvo que nós vamos prosseguir, amém? Vamos prosseguir, mesmo sabendo que nós só alcançaremos essa perfeição na eternidade. A Bíblia diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais. De glória em glória, de fé em fé, somos transformados. Então, o processo de santificação é um processo que é contínuo, todos os dias. E nós vamos amadurecendo, vamos tirando, limpando, vamos sendo transformados. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa principalmente a palavra para mostrar no nosso coração aquilo que Ele quer transformar, para que a gente possa se santificar mais e mais. Ele diz também, aquele que é impuro, suje-se mais. Então existe um propósito de Deus de nós buscarmos essa santificação. E essa é a verdadeira marca da maturidade. Quanto mais crescemos, mais percebemos que precisamos crescer. Quanto mais pregamos a palavra, mais a palavra vai mostrando o quanto nós precisamos crescer e amadurecer para conhecer verdadeiramente a Jesus. Diz que nós conhecemos como espelho, mas quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Amém? Sabe, queridos, e quem para de crescer, começa a morrer espiritualmente. Tem uma ilustração que eu ouvi, que a vida cristã é como uma escada rolante ao contrário. Quem aqui já foi num shopping e subiu a escada rolante que estava descendo para chegar no outro? Teve alguém que já fez isso? Algumas pessoas, sim ou não? Aí você tem que correr, dar 3, 4 passos. Se você para, o que acontece? Você retrocede. A mesma coisa com a vida cristã. Se você parar, se você desanimar, você começa a retroceder, começa a perder a paixão, começa a perder o entusiasmo, começa já a não dar tanta importância. E foi isso que aconteceu com algumas igrejas no livro de Apocalipse. Havia a igreja de Sardes. Jesus disse, você tem fama de que está viva, mas está morta. Eles criam que eles estavam, vivos ali, cheios de unções. Jesus olha e fala, não, vocês creem que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. A igreja de Laodiceia, a mesma coisa. Jesus diz, vocês pensam que estão ricos, que estão bem, uma igreja poderosa, uma igreja muito grande, que era a igreja de Laodiceia, mas Jesus diz, vocês estão mornos. E vocês são pobres, miseráveis, cegos e estão nus. E sabe, queridos, essa igreja tem a ver com a minha conversão, a igreja de Laodiceia. Um dia, se Deus permitir, eu vou pregar essa mensagem aqui, amém? Que tem a ver com a minha conversão à igreja de Laodiceia. E a igreja de Éfeso? Diz que eles abandonaram o primeiro amor. Então o que aconteceu? Eles pararam de crescer, pararam, se acomodaram e Jesus olha e diz, não está bom, arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Sabe, muitas vezes nós nos acostumamos e começamos a tratar a presença de Deus com indiferença. E é isso que não pode acontecer. A igreja é o lugar. Quando o culto começa, nós não estamos apenas iniciando aqui uma programação. Nós estamos juntos entrando na presença de Deus. Nós estamos juntos como família buscando, nós queremos a presença de Deus. Queremos ver a glória de Deus se manifestar. E por isso que nós temos que ter reverência, temos que chegar aqui, sentar, buscar, sabe, com atenção, com respeito,
para que a presença de Deus se manifeste. Mas quando nós chegamos aqui e não estamos aí, o louvor tocando e o pessoal conversando, então nós precisamos buscar essa referência, buscar ter esse respeito e essa atenção com a presença de Deus. Quantos querem mais a presença de Deus aqui? Então eu creio que todos nós queremos buscar mais, todos nós precisamos não nos acostumar com a liturgia, com os rituais, mas buscar essa presença de Deus, para que Deus possa se manifestar. E hoje, Deus quer animar, Deus quer despertar pessoas que muitas vezes estão sentindo cansadas e desanimadas. E esse texto que nós lemos tem a ver com isso: prosseguir, crescer e ser cheio da presença de Deus. E sabe, amados, quando foi a última vez que você chorou buscando a presença de Deus? Não precisa responder agora. Quando foi a última vez que Deus confrontou você? Essa semana eu estava conversando com uma irmã e eu estava lendo Lucas 6, onde Jesus diz: dê a quem te pede, se te derem um tapa na direita, oferece à esquerda. Se te pede uma túnica, dê a capa. Se te pede para andar uma milha, ande a 2. Verdade? Ame o seu inimigo, ajude o seu inimigo. Eu falo: Senhor, misericórdia, Deus. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque às vezes o cara me fecha no farol, eu já tenho vontade de soltar um. E assim, sabe, queridos, Deus confronta. Deus conhece o nosso coração. E isso que nós temos que buscar de Deus. E aí eu falo: Senhor, como é que nós vamos fazer? Ele fala: é com a perseverança, a humildade, se arrependendo e buscando cada dia a presença de Deus. Deus não rejeita um coração contrito e humilhado. Quantos sabem disso? E aí nós precisamos buscar. E aí eu fui confrontado com isso. O que eu fui fazer? Orar. Tive que perdoar, tive que buscar. E aí eu falo: mas Deus, você está querendo que eu seja bobão, tonto? Não. Eu quero que você seja o reflexo da minha glória nessa terra. Que você possa resplandecer a minha face. Jesus, ele deu o exemplo. E Paulo está nos mostrando como seguir o exemplo de Jesus. Em Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. E quem perde a fome de Deus, para de avançar, para de crescer. E quem continua apaixonado pelo Senhor, nunca se acomoda. Esse é o ponto. Paulo ainda tinha sede de Deus. Paulo, mesmo dentro de uma prisão úmida, fria, ele buscava a Deus. E por isso que ele continuava correndo. Ele continuava perseverando. Em Salmos 27:4, olha o que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor. Diga assim: uma coisa é que eu busco, é que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa habitar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E da mesma forma, Paulo diz no texto que nós estamos lendo, ele diz: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Paulo era um homem de um foco. Como um atleta que não desviava os olhos do alvo, como um lavrador que olhava, não olhava para trás, mas olhava para a frente, porque se o lavrador olha, quando ele está arando, ele vai ficar com a terra toda torta. E aí o Paulo diz assim: uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. E o lugar onde você está hoje é resultado daquilo que você decidiu focar nos últimos anos. E o lugar onde você vai estar daqui 2, 3 anos é o que você vai começar a focar hoje. Sabe, amados, o seu foco vai revelar as prioridades. E as tuas prioridades vai mudar o teu futuro.
vai preparar o futuro. Por isso que eu tenho que ter o foco na coisa só, certa? Você não vai imaginar, nem imagina o poder que existe em uma vida focada. Quantos querem estar focados nessa manhã? E quem aprende a dizer não para as distrações vai conseguir dizer sim para o propósito. Vai conseguir dizer sim para aquilo que Deus tem te chamado. E sabe, amados, vivemos numa geração hoje em dia que valoriza fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Multitarefa. Quantos sabem aqui o que existe? Quem aqui é multitarefa aqui? Que faz muita coisa. Sabe, queridos, essa é a nossa geração. Mas Deus, Jesus diz assim para Marta: Marta, Marta, você está inquieta, ansiosa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E assim, queridos, Paulo também tinha esse mesmo princípio. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. E sabe, amados, hoje em dia as pessoas estão cansadas, inquietas. E da mesma forma como Jesus estava lá pregando o Sermão do Monte, diz o texto que as pessoas estavam cansadas, inquietas, como ovelhas sem pastor. E muitas pessoas estão assim. E hoje o Espírito Santo está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis inquietos e ansiosos, preocupados, e eu vos aliviarei. Jesus tem um alívio. Uma coisa eu faço, diga assim: uma coisa eu faço. O foco não é fazer tudo, é escolher o que realmente importa. Urgente, importante, necessário, dentro das prioridades, nos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus. E o foco certo, como Paulo disse, uma coisa eu faço, nos conduz a Cristo e ao propósito de Deus. Amém? Olha o que diz em Provérbios 4:25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Diga assim: manter os meus olhos no que está diante de mim. Uma coisa eu faço. E aí, queridos, nós vamos buscar. E a outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Paulo, dentro do versículo 3:13, é que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficaram. E quem quer avançar precisa deixar o passado. Em Filipenses 3:13 diz assim: mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Agora, Paulo tinha um passado pesado. Ele perseguiu a igreja, ele participou da morte de Estevão, ele fez pessoas a negarem a Jesus. Então tinha um passado pesado, tinha um passado difícil, que poderia ter paralisado Paulo pela culpa, pelas pessoas que ele havia levado a fazer isso, mas ele não permitiu que esse passado definisse o seu futuro. Esquecer não é apagar da memória, não é isso, mas é não deixar que o passado impeça você de avançar. Impeça você de avançar. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos estar presos e atados ao nosso passado. Em Cristo Jesus, o passado nos ensina, mas não nos define. Quem nos define é Cristo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, aleluia. E é isso que vai definir quem nós somos em Cristo Jesus. O nosso passado está pregado na cruz. Jesus pegou aquela célula de acusação que havia, tudo aquilo que causou vergonha, e Ele cravou na cruz. Aleluia. Quantos podem dar um amém por isso? E isso é o que vai transformar, que vai nos dar condição de não ficar olhando, aprender com o passado, mas seguir em frente, prosseguir por o alvo. Amém? Israel olhou para o Egito com saudade, pereceu no deserto. A mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra, virou estátua de sal. E sabe, queridos, deixa o passado onde Deus colocou. Aonde? Repita assim: na cruz. O meu passado está na cruz.
Isaías 43:18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e ela já está brotando, não percebeis? Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renovou. E esse é o dia que o Senhor preparou, e por isso nós nos alegramos nele. Amém? Esse é o dia. Sabe, queridos, então temos que deixar as coisas que para trás ficam e olhar para as que estão diante de nós. Agora Paulo diz assim: eu tenho um alvo, e o alvo é o prêmio. Olha o que ele diz em 3,14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a palavra grega para alvo aqui é skopos, que é o ponto final da corrida. O alvo de Paulo não era sucesso, o alvo de Paulo não era prosperidade, não era riqueza, era quem? Jesus Cristo. Esse era o alvo de Paulo. E é da mesma maneira ele quer que nós tenhamos esse mesmo alvo, buscar a Jesus. E Deus nos chama, Deus nos fortalece e espera você e eu na linha de chegada. Quantos sabem que existe uma linha de chegada? E é nesse lugar que Deus está esperando. Mas ninguém vai receber esse prêmio se não entrar na corrida. Diga aí, você está numa corrida. Diga para o seu irmão, você está numa corrida. Nós estamos numa maratona, não é um sprint, aquela corrida de 100 metros, é uma maratona. E nós estamos correndo nessa maratona. Amém? Então, a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Seu tempo, seus pensamentos, o seu dinheiro revela onde está o seu alvo. Só você olhar a sua agenda, o seu tempo, o seu dinheiro vai revelar onde está o seu alvo. Porque a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E Paulo, nesse texto, ele também nos ensina a realinhar o nosso coração, a focar o nosso coração. E ele diz o seguinte em Hebreus 12, de 1-2: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, aqui é uma ilustração que é como um grande estádio, e todos os heróis da fé, todos aqueles cristãos que vieram antes de nós estão ali sentados, e agora é o nosso turno. Agora o bastão está na tua mão, na minha mão. Agora é a nossa vez de correr a corrida. E por que eles estão ali esperando? Aí tem um texto que eu vou ler para você, que está em Hebreus, porque aqui está no capítulo 12, mas Hebreus 11, no versículo 39, mostra o seguinte. Ele diz assim: todos esses que vieram antes de nós, versículo 39, olha, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Não sei se você entendeu, todos aqueles heróis da fé estão esperando nós terminarmos a nossa corrida, para que todos nós juntos possamos receber o prêmio da soberana vocação de Cristo. Aleluia. Não sei se você entendeu, você pode dar um amém, um glória a Deus. Você imagina quem está sentado ali: Moisés, Abraão, os profetas, os apóstolos, todos eles esperando, falando: vamos que nós estamos aqui esperando vocês completarem essa carreira, para que a gente possa receber o prêmio da nossa vocação, amado. Isso é maravilhoso. Então todos eles estão torcendo: vai lá pastor Léo, vai lá Ellen, vai lá Fred, vai, Raul, levanta aí Raul, passa o bastão. E nós estamos com o bastão na mão. Estamos correndo para essa carreira gloriosa de Jesus.
Isso é tremendo. Você imagina esse estádio, imagina. Milhões de pessoas, aqueles que foram torturados, perderam a cabeça. João Batista está ali, dizendo, vai lá, eu completei a minha parte, agora é com vocês. Quantos querem continuar correndo essa carreira? Agora, dentro desse texto que nós lemos, do versículo 12 ao 21, aí nós vamos agora ver o Paulo, o pastor, do 17 a 19. E o pastor dá exemplo. Ele diz no versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Então, o pastor, Paulo não diz apenas, ouçam o que eu digo, mas imitem a minha vida. Ele está chamando as pessoas para imitar a sua vida. E para dizer isso, amados, é preciso viver uma vida que suporte ser imitada, sim ou não? Amém? Isso não era arrogância, isso era coerência. Paulo podia dizer, siga o meu exemplo porque eu sigo a Cristo. Ele diz, siga o meu exemplo porque eu sigo a Cristo. Sua vida confirmava a sua pregação. E muitas vezes a gente sabe o quão importante poder ter modelos de Cristo dentro da comunidade. Que a gente possa olhar e dizer, uau, se ele passou por isso e venceu, eu também posso. E assim um vai animando o outro, seguindo. E Paulo dá esse exemplo. E enquanto os falsos mestres chamavam a atenção para si, Paulo conduzia as pessoas a Cristo. Aleluia. Tim Keller disse o seguinte, o líder cristão mais influente não é o que tem a maior plataforma, mas o que tem o caráter mais semelhante a Cristo, porque caráter é o único argumento que a nossa geração não sabe refutar. E sabe, amados, na igreja de Coríntios, Paulo disse a mesma coisa. Em 1 Coríntios 11, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Quantos querem imitar e ter o caráter de Cristo nessa manhã? Deus tem dado uma missão. E a missão é, vão e façam o quê? Discípulos. E como nós fazemos discípulos? Através do exemplo. Através da oração. De caminhar juntos. De poder nos espelhar em Cristo e poder nos ajudar. Essa é a nossa missão. E agora, a segunda característica do Paulo, o pastor, ele diz que o pastor chora pelos que erram. Olha o que Paulo diz em versículo 18. São inimigos da cruz de Cristo, no versículo 18. E Paulo confronta os falsos mestres, mas faz isso com lágrimas. Ele chora porque ele sabe que essas pessoas estão indo para a perdição. Ele chora porque ama essas pessoas que estão sendo enganadas. E o verdadeiro pastor não usa a verdade para condenar, mas para resgatar. E os inimigos da cruz viviam dois extremos. Os judaizantes, que diziam que Cristo não era suficiente, e na semana passada Léo falou bastante sobre esse ponto. E os libertinos, que transformavam a graça em licença para pecar. Os libertinos, eles criam naquele texto, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles faziam tudo errado, porque eles queriam, quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai receber. E Paulo vai confrontar essas duas teologias, esses dois extremos, para justamente mostrar. Mas eu quero te dizer que esses extremos ainda existem nos dias de hoje. Uns tentam merecer a salvação através de obras, e outros vivem como se a graça dispensassem a obediência, porque a obediência sempre esteve linkada ao amor a Deus. Ele diz, vocês me amarão se obedecerem os meus mandamentos. Da mesma forma, haviam dois homens, um sábio e um nécio. Um que escutou a palavra e obedeceu, e construiu a casa na rocha, e outro que simplesmente ouviu e fez do jeito que ele quis, e a casa dele desmoronou. Da mesma maneira, a obediência, ela vai liberar compreensão.
Quando nós começamos a obedecer, mesmo sem entender muito, e você começa a dar passos de obediência, por menores que sejam, Deus vai revelando mais e mais e mais, e nós vamos crescendo e vamos amadurecendo, porque a obediência a Deus agrada mais a Deus do que rituais. A obediência agrada ao Senhor. E muitas vezes eu venho aqui e peço, Senhor, me dá o passo 3, o passo 4, o passo 2, e Deus está perguntando, mas você não obedeceu ainda o primeiro passo. Muitas vezes nós queremos criar uma forma onde a gente só obedece aquilo que a gente crê que nos agrada. E aí Deus pergunta, e aí, como é que está? Você está participando da igreja? Como é que está a sua relação em relação ao dízimo? Você crê ou não? Ou você tenta falar que isso não é bem assim? Quais são as coisas que Deus já te pediu que ainda você não obedeceu? O que você está esperando para dar os primeiros passos de fé e obedecer a Deus e a glória de Deus se manifestar na tua vida em nome de Jesus? Talvez seja se batizar. Talvez você ainda não se batizou e ainda está esperando o momento, o dia. Então, amados, pensa nisso. A obediência agrada mais a Deus do que rituais. Diga assim, a obediência demonstra o meu amor por Deus. E agora, Paulo vai dar um retrato dos inimigos da cruz. No texto que vai de 19 em diante, ele diz assim, Filipenses 3,19, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, o primeiro traço que Paulo fala, que o Deus dele é o ventre. Vivem para os apetites, seja comida, prazer, vaidade ou ego. Não sei se você sabe, a glutonaria está na mesma categoria, ou na mesma lista da prostituição. Não sei se você, como crente, já foi em alguma festa, não sei se você já ouviu isso. Crente não bebe, viu? Mas come pra caramba. Quando já ouviu essa expressão em algum lugar? Então nós temos que olhar esse texto, a glutonaria, como algo que ofende a Deus. E a idolatria do eu, o homem que vive para satisfazer a si mesmo e colocou a si mesmo no trono. Esse é o primeiro traço daqueles que são chamados do inimigos da cruz. O segundo traço diz assim, a glória deles é a sua infâmia. Chamam mal de bem, o bem de mal, inverte os padrões morais, o que antes envergonhava, na nossa geração agora vira trend. Começa a ser tratado como algo comum e corriqueiro. Isaías 5:20 diz assim, ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz as trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. E isso é o que Deus está dizendo, Paulo está nos ensinando sobre os inimigos da cruz. O traço 3, só pensam nas coisas terrenas, o dinheiro como Senhor absoluto, o acúmulo como propósito, e a vida se reduz em fazer, conquistar, acumular e nunca se saciar. Na minha geração, nos anos 80, havia um grupo chamado Rolling Stones. E eles lançaram um slogan, diz, I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Oh, oh, oh. Não sei quantos foi dessa geração aí do Rolling Stones. Isso foi dado como um slogan, mas na verdade é uma maldição. Porque muitos não conseguem nunca estar satisfeitos com nada. Por isso que existe tanto divórcio, tanto problema, porque as pessoas estão insatisfeitas. Isso foi um slogan de maldição que atingiu a nossa geração na época. As pessoas cantavam e achavam que não estar satisfeito era algo bom, mas na verdade é uma maldição. Porque Paulo diz assim, porque eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Uma pessoa satisfeita, ela vai resplandecer a glória de Deus.
ela vai transmitir alegria, ela vai conseguir fazer as coisas dentro do tempo de Deus, nas prioridades de Deus, porque essa satisfação não é pelo que você tem, mas é a presença de Deus aqui dentro. Dizendo, Senhor, o Senhor é tudo para mim, como nós cantamos aqui. O Senhor é tudo, eu considerei tudo como perda para ganhar Cristo, amados. E isso que vai trazer satisfação, porque nada no mundo vai nos trazer satisfação. Nada nesse mundo vai preencher o vazio que só Cristo pode colocar no nosso coração. Amém? Quantos podem dar um amém? No traço 4 diz assim, o destino deles é a perdição. A perdição é a separação eterna de Deus. Paulo chora porque ama essas pessoas e sabe para onde elas estão indo. E antes de eu olhar para os inimigos da cruz lá fora, eu preciso examinar o meu coração. A minha vida está voltada para Cristo ou para os meus próprios desejos? E essa é a pergunta que o Espírito Santo nos faz. Antes de eu olhar os inimigos da cruz que estão por aí, eu vou olhar primeiro para mim. Dentro desses 4 traços, a minha vida está voltada para Cristo ou para os meus próprios desejos? E eu quero entrar na conclusão dessa mensagem com 3 princípios práticos, para a gente poder concluir e você poder levar algo para sua casa hoje. A primeira coisa que nós aprendemos no versículo 20 e 21 é que a nossa pátria está nos céus. Filipos, onde Paulo está, é uma colônia romana. Embora vivessem na Grécia, seus cidadãos pertenciam a Roma. Vestiam como romanos, falavam como romanos. A cultura dentro dessa pequena cidade era romana, mesmo estando na Grécia. E Paulo diz que o mesmo acontece conosco. Vivemos na terra, mas pertencemos aos céus. Vivemos aqui, mas nós pertencemos ao céu. Nós somos dos céus, amém? Nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para casa. Outro dia um irmão perguntou, pastor, você acredita em extraterrestre? ET? Eu falei, sim, eu sou um. Você também é um. Porque a Bíblia diz que nós somos da terra, estamos na terra, mas não somos da terra, significa que nós somos? Sim ou não? Olha para o ET que está do teu lado e fala, que ET bacaninha esse, né? Filho de Deus. Se olhar por esse contexto, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo, amados. Sim ou não? Estamos aqui. Embora vivamos na terra, nós pertencemos ao céu. Somos chamados para representar a Cristo nesse mundo. Em Filipenses 3:20 diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a palavra grega para a pátria aqui é politeuma, que é única no Novo Testamento. Ela não descreve apenas um lugar, ela descreve um conjunto de valores, leis, identidade, como cidadão, o idioma, a maneira como nós vamos vestir, as nossas atitudes. Isso tudo que Paulo está dizendo nessa palavra pátria significa esse contexto maravilhoso de poder viver na terra, mas sendo um cidadão do reino de Deus. Amém? Com costumes, com palavras, atitudes, com um coração voltado para a eternidade. E ser cidadão dos céus, amados, não é só sobre onde nós vamos depois de morrer, é sobre quem nós somos agora. Amém? Um dos teólogos que o Theo gosta é o C.S. Lewis. Falei agora certo? Lewis. Ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo consegue satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Sim ou não? Se eu encontro nesse mundo, nada me satisfaz, sempre eu estou com essa ansiedade no meu coração de algo eterno, é porque nós não fomos feitos para esse mundo. É o que ele está dizendo. A eternidade foi implantada no nosso coração, por isso que nada nesse mundo vai satisfazer. Nada. Glória a Deus. Quantos podem dar um amém por isso?
O segundo ponto, e é importante, é que a segunda vinda de Jesus é a nossa esperança. É aí onde Deus vai nos dar essa esperança, é a segunda vinda de Cristo. Aí ele diz assim no versículo 20, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra aguardamos fala de uma expectativa viva. A esperança da volta de Cristo leva o cristão a viver em santidade. Você sabe que a igreja primitiva, ela tinha 2 pilares que eram importantes, que era a cruz de Cristo, onde nós somos redimidos, onde nós recebemos o perdão, onde nós somos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz, e eles tinham a cruz de Cristo como prioridade. E a segunda coisa, eles esperavam a volta de Cristo. E quantas pessoas têm esses 2 princípios? Esperamos a volta, Jesus pode voltar a qualquer momento, sim ou não? Isso vai nos levar a viver uma vida mais focada no que realmente importa, vai tirar as distrações, e nós vamos estar nos preparando, santificando mais, amando mais, fazendo aquilo que Jesus nos diz, porque quando você está com o foco errado, você não vai estar esperando. E hoje muitas pessoas estão dizendo, não, vai demorar, não, porque ainda não é o momento, não, porque ainda precisa se cumprir. Mas a palavra de Deus mesmo nos diz que Jesus virá numa hora que não esperam. Ele virá como ladrão na noite, quando as pessoas estiverem despercebidas, quando as pessoas não estiverem esperando, a trompeta vai soar e nós vamos ser transformados para a glória de Deus. Por isso que as 10 virgens haviam 5 nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes estavam o quê? A qualquer hora ele vem. A qualquer hora ele vem. Deixa eu manter minha lâmpada aqui acesa. Deixa eu manter minha paixão aqui. E as outras dizem, não, ainda vai demorar. O que aconteceu? Ele veio numa hora que ela não esperava. Da mesma maneira, amados, nós temos que estar preparados. Tudo que tem acontecido ao redor do mundo, Jesus disse que já iria acontecer. Terremotos, guerras, rumores de guerras, problemas, o avanço da tecnologia, da ciência, tudo isso já está acontecendo. E o que eu quero, e você também, é estar preparado. Quantos querem estar preparados? Sabe, queridos, em João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Santificai-vos hoje, e farei maravilhas amanhã. A palavra diz que nós devemos buscar nos purificar e esperar a volta do Senhor. E por último, e mais poderoso que Paulo nos diz, nós seremos semelhantes a Cristo. Vamos ser transformados na sua semelhança. Paulo nos dá uma esperança gloriosa, igreja. Esse corpo marcado pela dor, pelo pecado, pelo envelhecimento, pelas rugas, será transformado e se tornará um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E esse é o destino final, a nossa glorificação. Quantos estão esperando esse momento? E o maior prêmio dessa corrida não é apenas chegar no céu, mas é encontrar a Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. Quantos podem dar um amém em nome de Jesus? Jonathan Edwards disse assim: o céu não é o lugar onde você vai ter o que sempre quis. É o lugar onde você finalmente será o que sempre deveria ter sido. Esse é o lugar onde nós vamos voltar e ser sempre aquilo que nós sempre deveríamos ter sido. Em 1 Coríntios 15 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível.
É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Vamos ficar de pé nesse momento. Quero orar porque Paulo nos desafia hoje a seguir correndo essa maratona. Todos nós aqui fomos chamados para estar preparados, correr a corrida que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. E Paulo, ele escreve dentro da prisão: prossigo. Ele não esperava as circunstâncias mudarem para continuar correndo. E a convocação que eu vou fazer hoje é do Espírito Santo de Deus, é a mesma que Paulo diz: prossiga, amado, prossiga, meu irmão, prossiga, minha irmã. Não porque você já chegou, mas porque Cristo nos alcançou. E todos nós possamos dizer juntos em uma só voz, diga assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus essa manhã? Quero orar por nós nesse momento, pedir ao Senhor que nos dê um coração focado no que realmente importa.